bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Meu nome é Vicente Guimarães, caso você não me conheça, sou doutor em economia, sou fundador da VG Research. O tema da live de hoje vai ser as 5 small caps que pagam ótimos dividendos. Então, se você chegou aí, já deu curtida? Dá a curtida aí, pessoal, muito importante dar sua curtida, tá? Compartilha também esse link com os seus amigos, com as suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aquele sininho da notificação para dar sempre que tiver um vídeo novo, você recebe uma informação sobre novos vídeos. Assim você não perde nenhum conteúdo bacana aqui do canal. Então é isso aí. Vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje. Cinco small caps com ótimos dividendos. Então, vamos ver aí. A gente vai ver que é interessante que tem small caps que pagam bons dividendos e com boa consistência, né? Vamos desmistificar um pouco essa questão que small caps não pagam dividendos, que pagam sim. Tá? Lembrando que não se trata de recomendação de compra. Geralmente acredito que é uma recomendação formal, não é. É apenas uma análise. A gente traz para vocês algumas ações que vocês podem começar a estudar, pensar, né, sobre essas ações, entender um pouco mais e ver se vale a pena na sua carteira, ver se cabe na sua carteira. E também vai avaliar o preço de compra. Não adianta a ação ser boa, pagar bons dividendos, se ela está com o preço muito caro. Então, vamos lá. O que são bons dividendos? Essa que é a grande questão. A gente falou de 5 small caps com bons dividendos. Então, a gente tem que analisar o que é bom dividendo. Bom dividendo, Vicente, é um dividend yield alto. Na minha visão, né, não é só isso. Tem mais coisas envolvidas. Vamos falar primeiro. O primeiro critério, obviamente, é um dividend yield alto. O que eu considero alto? Acima de 6%. Aliás, nessa crise toda agora, né, uma taxa Selic tão baixa, um CDI tão pequenininho, pode botar até um 4%, um 5%, com consistência, dá para passar. E o que é o dividend yield? Quem não sabe, eu vou botar aqui, e você que sabe, preste atenção, porque as pessoas acham que sabem às vezes e não sabem. Tá? O dividend yield são os dividendos dos últimos 12 meses. Pega os 12 meses, espaço de tempo, tá? De hoje, 12 meses para trás, soma todos os dividendos, porque às vezes a pessoa fala assim, o Itaú anunciou um dividendo de 80 centavos. Se eu pegar 80 centavos e dividir pelo preço, vai dar um dividend yield de 2%. Como é que pode? Falam que o dividend yield é 8%, é 7%. Eu falo, porque você está somando apenas um dividendo. Você tem que somar os dividendos pagos nos últimos 12 meses. É um erro muito comum esse. As pessoas pegam somente um pagamento e dividem pelo preço e avaliam lá errado o dividend yield da empresa. Tá? Então, você tem que pegar 12 meses e dividir pelo preço. Obviamente, isso gera... o dividend yield ele se torna muito volátil, porque esse período de tempo ele vai passando, né? Se você pegar hoje, né, vai pegar o de sexta-feira. Da terça-feira já vai ser outro prazo. Esses 12 meses vão se deslocando para frente, entendeu? Conforme o tempo vai passando. E o preço também, o preço vai mudando todo dia. Então, o dividend yield muda sempre, está sempre mudando. Vou dar um exemplo para você aqui. Se você não entendeu, imagina o seguinte, cada tracinho verde aí é um trimestre. Tá? Então, vamos supor que a empresa pagou e o preço da ação é R$10. Então, a empresa paga aqui, pagou 20 centavos no trimestre, pagou 20 centavos no outro, ela pula um trimestre, de repente o trimestre já tem um resultado menor, e ela paga 20 centavos no final do ano. Aí, a mesma coisa, paga 20 centavos, pula um trimestre, aí paga mais 2. Então, ela paga 2 trimestres, folga 1, paga 2, folga 1, entendeu? Você vê o seguinte, que é uma empresa que paga dividendos com consistência, não é verdade? Né? Então, a consistência de pagamentos, apesar de ficar um trimestre sem pagar, não tem problema nenhum. Se você for calcular o dividend yield, imagina que você está aqui, nesse ponto aqui, ó. Estamos aqui nesse ponto aqui, ó. Nessa data aqui, que eu estou pintando de amarelo. Eu quero calcular o dividendo nessa data, dividend yield. Eu vou pegar 12 meses para trás, ó, 12 meses, aqui, tá vendo? Então, vai pegar até aqui. Eu vou somar quantos dividendos que foram pagos desses 12 meses. Vai dar 60 centavos. Então, o dividend yield vai ser 20, mais 20, mais 20, dividido pelo preço, que é 10. O preço está aqui, é 10. Então, vai dar 60 centavos, dividido por 10, vai dar 6% de dividend yield, ok? Agora, imagina o seguinte, passou o tempo, aí eu pego agora, passou o tempo foi para frente, tá vendo? Houve um deslocamento aqui, agora eu estou medindo aqui, ó, nesse período aqui, nessa ponta aqui.
tá? Nesse trimestre aqui. Eu vou pegar quantos dividendos? Ó, 1, 2. Então, vou pegar 2 pagamentos de dividendos. Isso acontece muito. Às vezes você pega lá, pega 2 pagamentos, pega 1. Isso acontece. E o dividendo da empresa muda. O dividend yield muda. Nesse caso aqui, você vai ter apenas 40 centavos, né? 40 centavos dividido por 10 vai dar 4%. Aí a pessoa fica, nossa, o que houve com o dividend yield da empresa? Por que caiu, Vicente? O que houve? Nossa, a empresa perdeu os fundamentos? Eu falei, claro que não. Foi só uma adequação aqui ao período de pagamento. A conta do dividendo não está pegando esse dividendo aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, tá vendo? Ó, não está pegando nem esse e nem esse aqui, que eu estou pintando de amarelo também, aqui na de sua direita. Tá? Não pega nenhum desses dois. Está pegando apenas esse aqui e esse aqui. Então, não aconteceu nada com a empresa. A empresa continuou pagando o dividendo da mesma forma. Só que por conta da contabilidade, da contabilização do dividend yield, o dividend yield caiu para 4%. Aí o que pode acontecer no outro trimestre? Vamos pensar que passou mais um trimestre. Isso aqui, com certeza, nunca ninguém te mostrou. Tá? Nunca ninguém te mostrou isso aqui. Agora, vamos lá. Passou mais 12 meses. Então, estou medindo agora nesse trimestre aqui. Tá? Estou nesse trimestre. Passou o tempo. O tempo andou. Né? Agora, eu vou pegar 1, 2, 3 pagamentos de dividendos. Só que o preço, presta atenção, aqui o preço estava 10, né? Aqui o preço está 6, tá vendo? Caiu para 6. Então, isso já vai mudar. Então, olha só. Eu tenho aqui na verdade é mais 20, né? Só errado. Mais 0,2. Vai dar 60 centavos, né? Que é 1, 2, 3 vezes 20 centavos. 60 centavos no preço, que é o prato 6. Vai dar 60 centavos dividido por 6, vai dar 10%. Aí a pessoa fica, Vicente, o que houve com os dividendos? Por que aumentou tanto? A empresa está pagando dividendos para enganar os acionistas? A empresa está pagando um payout acima do seu normal? Claro que não. É porque aconteceu foi que o preço caiu. Né? Ela pegou 3 períodos aqui, ela conseguiu pegar 3 pagamentos de dividendo dentro dos 12 meses. Ela pegou um preço mais baixo, o preço dela caiu para 6 e o dividendo foi para 10%. Entendeu? Então, o dividend yield é um indicador um pouco volátil. Ele tem uma certa volatilidade por conta desse deslocamento do prazo do dividendo, dos 12 meses, que vai andando, e também do preço que vai mudando. Então, você pega o preço mudar, também afeta muito o dividend yield. Então, esse ano, por exemplo, quem comprou Bradesco a R$40, comprou Bradesco pagando o dividend yield aí de 4%, 5%. Quem comprou no auge da crise a 15%, pegou pagando quase o dobro. Né? E quem está comprando agora R$20, está pagando aí 6%, 7%. Entendeu? Então, assim, o dividend yield varia muito conforme o preço. Por isso que eu falo, comprar com preço baixo é muito bom para você aumentar seu dividendo, o seu dividend yield médio e também a quantidade de ações. Então, o que a gente faz para eliminar esse problema do dividend yield ser uma variável tão volátil? A gente vai usar um segundo critério, que é o dividend yield médio dos 5 anos. Tá? Então, você pode pegar os últimos 5 anos de dividend yield médio da empresa como um bom critério de pagamento de dividendos, se a empresa é resiliente no pagamento. Terceiro critério que eu usei é o dividendo por ação crescente. Então, olha só, eu quero uma empresa que pague um dividend yield alto, eu quero uma empresa que tenha consistência, mas, se possível, né, que tenha um dividendo por ação crescente, ou seja, quer dizer que ela está aumentando o pagamento de dividendos. Então, vamos usar aqui como quarto critério uma boa rentabilidade, né, um bom ROI. O que é o ROI? O ROI é uma relação entre lucro líquido e patrimônio líquido. Você não precisa calcular isso, porque isso aqui geralmente já vem calculado. Um ROI acima de 10% é um ROI considerado razoável. Quanto maior, melhor. Né? O quarto critério, então, é o crescimento dos lucros. Então, eu quero dividendos altos, uma boa consistência de dividendos, mas eu quero um crescimento do dividendo de forma sustentável. E como é que eu tenho sustentabilidade? Crescimento de lucro e um ROI alto e um ROI estável. Tudo isso aqui foram os critérios que eu usei para selecionar as empresas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. 5 small caps com bons dividendos. Então, vamos lá. Vamos falar das empresas Enalta. Vai ser a Geração Paranapanema, que é a Duke Energy. A Ferbasa, Banestes e o Banco ABC. Que critério que eu usei para a small cap? Empresas com valor de mercado menor do que 5 bilhões de reais. Entre 5 bilhões e 1 bilhão. Então, Enalta Participações é uma empresa de exploração de petróleo. Ela é a antiga QGEP, né? Participações.
ela mudou de nome para Enalta recentemente, em 2019. Aí você pode ver as áreas de exploração e produção da Enalta. Aqui, Manati e Santos, né, Atlanta, são os campos de exploração. As áreas verdinhas são áreas de exploração. Aqui, a Ferbasa é a Companhia de Ferro-Ligas da Bahia. Ela tem atividade de mineração e metalurgia. E menor parte também atua em geração de energia renovável e produção florestal. Produção de energia e produção florestal é para alimentar a própria planta dela de produção. Grande parte das vendas são exportações e a empresa está sujeita aí às variações do dólar. A geração Paranapanema, ela atua na área elétrica, né, como o próprio nome diz, na área de geração. A Rio Paranapanema, na verdade, é o nome da empresa, Rio Paranapanema S.A., é uma empresa de geração. Ela administra 10 usinas hidrelétricas, 8 delas estão no Rio Paranapanema, entre os estados de São Paulo e Paraná. Por isso que é o nome aí, Paranapanema. O Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, porque parte privada, parte pública, criado em 1937. É um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo, ou seja, um banco estatal, detém a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo. E o Banco ABC, que é um banco privado, é um banco múltiplo especializado na concessão de crédito e serviços, principalmente para empresas de médio e grande porte. Então, essas são as 5 empresas que eu falei, né? As 5 small caps, a Enalta, a Geração Paranapanema, a famosa GEPA, a Ferbasa, que é a famosa FESA, né? O Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, e o Banco ABC. Então, vamos lá falar de cada uma delas agora em detalhes, dos seus indicadores, porque elas entraram aqui na nossa seleção. Então, o indicador Dividend Yield, tá? Indicador Dividend Yield. Enalta, então, ficou aqui em primeiro lugar no Dividend Yield, com 11%, primeirão aqui para ela. Depois a Geração Paranapanema, depois o Banco ABC, depois o BES, que é o Banestes, e depois a FESA. Você percebe que a Enalta tem aqui um dividendo bem maior do que as outras, e a GEPA também tem um bom dividendo, as outras estão abaixo daquele limite de 6% que a gente falou, lembra? Mas elas entraram aqui pela resiliência dos dividendos. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Aqui a gente está pegando o Dividend Yield de sexta-feira, então dia 9 de outubro de 2020, esse Dividend Yield é de 9 de outubro. Tá? Como eu falei, o Dividend Yield pode ser um pouco volátil, então essas aqui, a gente vai ver que elas têm um bom Dividend Yield histórico, que é o próximo gráfico. É isso aqui, o Dividend Yield médio de 5 anos, tá vendo? Todas com Dividend Yield acima de 6%, a Ferbasa, o Banestes, o Banco ABC, a Geração Paranapanema, só a Enalta que tem um Dividend Yield baixo nos últimos 5 anos. Geralmente a Enalta começou a pagar Dividend Yield mais alto nos últimos anos. Tá? Em 2019 pagou um dividendo muito alto, 2020 também pagou um dividendo muito alto. A Enalta, ela compensa esse menor Dividend Yield histórico por isso aqui, ó, pelo crescimento médio do Dividend Yield nos últimos 5 anos. Então a Enalta foi que teve o maior crescimento do Dividend Yield histórico, um crescimento aí de 65% nos últimos 5 anos. Isso aqui bases anuais, ou seja, 65% ao ano de crescimento. Aqui a Ferbasa, 37%, Banestes 20%, o ABC com uma taxa de crescimento bem legal, 9,8%, apenas a Geração Paranapanema, que teve uma taxa negativa de crescimento de dividendos. Apesar da Geração Paranapanema ter um bom dividend yield histórico de 8%, ter um bom dividend yield hoje, ela teve aqui uma pequena queda, né? A gente consegue entender isso, preste atenção. Qual era a média dela aqui? 8%, né? 8%. Ela foi para a conta aqui? 7%, né? Então, teve uma queda, entendeu? Ela vinha numa média de 8%, caiu para 7%. Então, por isso que aqui você explica essa pequena queda, mas nada que afeta. Aí 7% continua sendo um excelente dividend yield, entendeu? A lógica de ela entrar nessa lista. Então, todas têm um ponto negativo e um ponto positivo. Mas em termos de resiliência, eu vejo todas elas aí com uma boa resiliência. A Enalta, que está aí numa trajetória crescente nos últimos períodos. Agora vamos falar de rentabilidade. Rentabilidade delas hoje, todas têm uma rentabilidade acima daquela faixa de 10%. Só a Ferbasa aqui que está com 9,6%. Se você pegar o histórico da Ferbasa, ela tem uma rentabilidade aí média acima de 10%, também é interessante. Uma boa rentabilidade, como a gente viu, é importante. Eu quero uma empresa que pague dividendos, mas que seja rentável. Crescimento médio do lucro líquido. Isso aqui também é muito importante. Como vocês podem ver, todas essas empresas cresceram o lucro líquido
Isso aqui é a média por ano, tá, pessoal? Então, a Enalta cresceu em média 9,1%. A geração Paranapanema cresceu em média 16%, tá? Então, por isso que ela também entrou na lista. A ABC 4,7%, o Banestos 9,1% e a Ferbasa 2,3%. Ou seja, todas são empresas que tiveram crescimento no seu lucro líquido. Aí tem aquela velha história, né? Empresa que paga dividendos não cresce. Não é bem assim, né? Você vê que a geração Paranapanema aqui, ó, teve um crescimento de lucro de 16% em média nos últimos 5 anos. É um crescimento de empresa de crescimento. O Banestos também tem uma ótima taxa, que é 9,1%, Enalta 9,1%. Qualquer uma delas, né? Se você pegar qual foi o crescimento da economia nos últimos 5 anos, qual foi o crescimento médio da economia brasileira nos últimos 5 anos, de 2020 até 2015. Se bobear, foi negativo, né? Porque 2015 foi negativo. Eu estou falando do PIB, tá? PIB da economia. 2015 foi negativo em 3%. 2016 foi negativo também. 2017 foi um voo de galinha, 1%. 2018 também. 19 também. 2020 vai ser também uma draga também, vai ser 5% negativo, 6% negativo, tá? E elas conseguiram crescer mesmo nesse período, tá? Então, estamos pegando os últimos 5 anos, entendeu? Então, são essas 5 empresas aí, tá, pessoal? Anota aí, Enalta, Enat 3, a Duke, que é a geração de Paranapanema, o pessoal costuma chamar de GEPA, a Ferbasa, que é a FESA, a famosa FESA, Banco ABC e o Banestos, que é o BS. Lembrando que não se trata de recomendação de compra de ativos, tá? Então, aqui, uma dica para você começar a estudar, entender se essas empresas valem a pena, se devem estar na sua carteira, se cabem na sua carteira. E Buffett, gostou do vídeo? Chuchu, beleza. Buffett gostou aí. Tá? Muito obrigado aí pela audiência.